Satanás constantemente tem se utilizado de todas as formas possíveis para parar a obra de Deus. Isso é o que ele mais faz. Perseguição, infiltração no meio da igreja. Ele quer constantemente tirar o foco das pessoas daquilo que é correto. E o que nós veremos aqui no início do capítulo 6 é que ele consegue usar até de coisas corretas, como obra social, ação social, para desfocar daquilo que realmente importa. É o que a gente vai ler aqui. Mas só para você lembrar do contexto, lembra? Na última mensagem, eu falei sobre quando o evangelho de fato é pregado, não existe pessoas que fiquem indiferentes diante do evangelho. Não, não existe. Quando a palavra de Deus ela vem de forma genuína e verdadeira, ela causa morte para uns e salvação para outros. Ela traz alegria para alguns, tristeza e condenação para outros. Aqueles que se arrependem, vida; aqueles que não se arrependem, condenação. E eu falei também sobre a soberania de Deus e sobre como Deus governa todas as coisas, inclusive os ímpios. Lembra aquele episódio de Gamaliel? Gamaliel, um fariseu, perseguidor da igreja junto com os demais, foi um instrumento de Deus para que o evangelho não pudesse ser parado de forma precoce. Então, por conta de um conselho dele, diz a Escritura que os ânimos se acalmaram, os apóstolos não foram mortos e a obra de Deus, então, pôde continuar. E a recompensa que aqueles homens de Deus tiveram por conta de sua altivez, por conta de sua coragem, por conta de sua fidelidade, mais uma vez, perseguição, açoite e prisão. Mas vamos ler então, aí, por favor. Atos, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega, ou talvez helenistas, esteja aí na sua versão, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Põe o primeiro princípio ali. Por favor, Vinícius, não posso virar para cá. O primeiro princípio que eu quero passar com base nesse texto aqui é reclamações e assistências. É o que nós vemos aqui. Lembre-se, Atos é o começo da história da Igreja de Deus. Então, o que veremos aqui é, de fato, um padrão, um parâmetro ao qual eu e você devemos seguir. Aqui é a Igreja de Deus começando. É a Igreja dos Apóstolos. E isso serve para mim e para você de exemplo. No versículo 1, só acompanha comigo novamente. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas, deixadas de lado, na distribuição diária de mantimentos. Lembram qual era o contexto? Em Atos capítulo 5 diz a Escritura que as pessoas vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, esses de fato administravam o dinheiro e distribuía para que não houvesse necessitados. Era isso que os apóstolos ali faziam. E a igreja, quando ela começa a crescer, a arrecadação começa a crescer. E os problemas também começam a crescer. Igreja pequena, arrecadação pequena, problemas pequenos. Igreja grande, arrecadação maior, problemas muito maior. E aqui, os judeus, eles eram divididos basicamente em 2 grupos, para você entender melhor. Havia aqueles judeus de Jerusalém, aquele que podemos dizer que eram os puros. Quem eram esses? Aqueles que de fato nunca saíram de Jerusalém, ficaram sempre ali. Independente de perseguição, de tudo que aconteceu, eles permaneciam naquele lugar. Era um povo que se orgulhava de falar o hebraico. O hebraico era mais falado em situações religiosas, né, em algumas coisas do templo. O hebraico e o aramaico. E eles tinham esse orgulho de dizer: nós nunca deixamos nenhuma cultura estrangeira nos influenciar. Batiam no peito e dizia isso. Mas aí veio o segundo grupo. O segundo grupo eram os judeus que já haviam mudado de Jerusalém, que já haviam morado fora da Palestina, só que por conta de Atos capítulo 2, onde houve Pentecostes, eles vieram para aquela festa, que era obrigatória, e então eles fizeram o quê? Eles ficaram ali.
Deus moveu, eles permaneceram e não foram embora mais. Esses são conhecidos como os helenistas, ou a tradução aqui talvez seja melhor mesmo, né? Judeus de cultura grega. Esses não falavam o hebraico, nem o aramaico, porque eles tinham sido influenciados por demais culturas do lado de fora. E qual é o problema que começou a acontecer? As viúvas desses helenistas, desses judeus de cultura grega, começou a ser esquecido na distribuição de mantimento. Então, ora, as pessoas foram reclamar para os apóstolos de uma reclamação plausível. Claro que é. Você percebeu que a igreja, ela tem sim o seu papel social? É um absurdo falar que o papel da igreja é apenas algo espiritual. Mas há sim espaço, não espaço, há mandamento para que a igreja também cumpra o papel social com seus membros. A igreja sempre ajudou aqueles que estavam juntos, só que não era uma ajuda de forma indistinta, do tipo, passou na frente e pediu alguma coisa, ajuda. Não era assim que funcionavam as coisas. A igreja ajudava os realmente necessitados. E por que eu digo os realmente necessitados? Porque assim como havia abusadores naquela época, hoje também. Olha, tinha um senhor uma vez de nossa igreja que ele estava passando por umas dificuldades financeiras e o irmão do pequeno grupo disse, pastor, vamos lá visitá-lo para o senhor conhecer. Eu fui lá e realmente vi, não era nem casa, era quase um barraco onde ele morava. Não tinha nem luz, porque não tinha instalação elétrica, não tinha fio, não tinha um monte de coisa. Conversamos com a liderança, com o tesoureiro, fomos lá e fizemos o quê? Compramos toda a fiação para ele. Olha, a gente vai arrumar para o senhor, está aqui a fiação, o senhor precisa, está aqui. Foi o irmão, né, fez o cálculo lá, a gente comprou. Passou alguns meses, esse mesmo senhor, repare, luz elétrica hoje em dia não é luxo, é necessidade. Então, essas coisas, convém a igreja de fato intervir, ajudar. Passou a questão de alguns meses, eu não lembro se foi 2 ou 3, ele veio me procurar novamente, pastor. Estou precisando outra vez da ajuda dos irmãos. Eu falei, sério? Qual é o seu problema? Meu IPVA está atrasado. Falei, irmão, não. Assim não dá. Viu, acho que está fazendo aquele barulhinho, não tá? Parta também, por favor. Parou? Eu falei, irmão, assim não dá. Você imagina o precedente que eu vou abrir. Arrumando dinheiro para você pagar o seu IPVA. Vai fazer fila aqui na igreja. Assim não, isso não é uma necessidade. E por que eu digo isso? Porque a igreja aqui, de fato, ela atendia os necessitados. Via de regra, lembra quem eram? Órfãos e viúvas. Necessitados. E por que viúvas? Lembre-se, naquela época não havia INSS, não havia pensão vitalícia. Se uma viúva era velha e não tinha parente, e não tinha forças para trabalhar, o que ia acontecer com ela? Ia morrer de fome. Justamente por conta disso, a igreja tinha obrigação de ajudar. É tão certo que Paulo coloca até em 1 Timóteo, põe ali, por favor, 1 Timóteo 5, versículo 3 até o 6, olha o que Paulo diz. Cuida das viúvas, de fato, necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e retribuir os seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva, realmente necessitada e desamparada, espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas o que Paulo diz? Se tem filhos ou netos, primeiro, estes devem praticar piedade e retribuir os seus progenitores. Põe o próximo versículo. O versículo 8 diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, você tem um pai, uma mãe que estão passando por necessidade. Se você tem condições de ajudar e você não ajuda, você está pecando. Se eles estão passando necessidade e você, que é filho, filha, neto, você não ajuda, você está pecando. Mas não era também qualquer viúva de forma indistinta. Até entre as viúvas havia algumas regras. Olha o que Paulo continua dizendo. Põe ali, por favor. Olha os requisitos para se ajudar as viúvas. Deve ser escrita na relação de viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou os filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra.
viúva de mais idade. Por quê? Porque Paulo diz, quanto às mais novas, as viúvas, Paulo aconselha a casar. Case. Agora, aquelas que eram com mais de 60 anos, ainda tinha um monte de critério. Marido de uma só mulher, mulher de um só marido, melhor dizendo. Mulher de um só marido. Se criou os filhos. Aqui dá a entender que, de fato, não é que não terceirizou a criação dos filhos, mas, de fato, criou. Se ajudou a igreja, se foi piedosa, se estava junto. Essas daí, a igreja deve ajudar. Na verdade, a queixa acerca da ajuda aos pobres aqui não passava, sabe do quê? Era apenas um sintoma de um problema muito mais profundo. A igreja, mais uma vez, está passando por divisão. Dentro da própria igreja, estavam tendo dois grupos, estavam se dividindo. Tanto é que a palavra murmuração aqui, a palavra grega murmuração, ela sugere zumbido de abelhas. Sabe, olha, tem um burburinho aí, o pessoal está reclamando, tem um pessoal no canto aí que está fazendo um burburinho que, olha, estão esquecendo das viúvas, aqui e ali. E Paulo vem, e os apóstolos vêm, eles fazem o quê? Eles vão resolver aquele problema ali. Então, devemos lembrar que quando acontecer determinadas coisas na igreja, nós não devemos ser motivo de divisão, mas devemos levar os problemas para aqueles que de fato podem resolver, para que não aconteça algo errado, algo pior. Então, essa história de grupinho, falando mal de liderança, falando mal de fulano, mal de ciclano, devem ser evitados a qualquer custo. Qualquer custo. Não estou dizendo nem que você fique falando mal da liderança, do pastor, dos líderes, de outros irmãos. Se você está ouvindo outros irmãos também falarem mal, o que a Escritura diz é que você deve fazer o quê? Você deve ser como aquele que seja um apaziguador, aquele que joga água. E se for algum problema sério, que você diga, olha, qual o problema? Você deve levar o problema para quem de fato pode resolver. O que passa disso é fofoca. Fofoca. Então, não fique aceitando, porque isso vai acontecer o que aconteceu diversas vezes na igreja do Senhor. Divisão, e o povo acabava indo um pouco para cada lado. Segundo põe ele, por favor, Vinícius. Segundo princípio, a decisão dos apóstolos. Acompanhe comigo novamente o versículo 2 até o 4, por favor. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço, mas nós nos devotaremos à oração e à palavra, à oração e ao ministério da palavra. Veja que, em primeiro lugar, que os apóstolos eles não ficaram na defensiva, eles ouviram a crítica, que muitos não gostam de ouvir, ouviram a crítica e tomaram a atitude de resolver o problema. Eles viram, é de fato uma crítica plausível. Vamos resolver esse problema aqui, vamos mudar aquilo que é necessário. Todavia, como que eles fazem para mudar? Eles não se desgastam mais no trabalho de repartir a cesta básica, era basicamente o que estava acontecendo. O que eles fazem? Eles aumentam a quantidade de obreiros, de pessoas que estavam ali dispostas a trabalhar, porque, ora, eles não podiam se multiplicar. O que eles poderiam fazer era chamar mais pessoas para fazer parte da obra, para que a obra pudesse avançar. Lembra, no Antigo Testamento, quando Moisés está julgando o povo, e diz a Escritura que ele está desfalecendo, e por conta dele desfalecer, ele não estava conseguindo julgar todo mundo, atender todo mundo, e ele também estava cansando de forma a ficar exausto. O sogro dele vem e dá um seguinte conselho, ao qual ele acata. Moisés, separa homens piedosos, homens que temam a Deus, coloca-os como chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Esses homens vão resolver aqueles problemas que são mais fáceis, que são da alçada deles, e aquilo que eles não conseguirem resolver, eles vão trazer a você. Moisés segue aquele conselho, faz isso, e diz a Escritura que ele não desfalece mais, e o povo acaba sendo atendido. Portanto, a igreja necessita de pessoas que se disponham a trabalhar, a de fato colocar a mão na massa, porque aqui servir as mesas, como diz o texto que nós lemos, é de fato um serviço administrativo, burocrático, um serviço prático. Colocar a mão na massa naquilo que precisa. O social, a obra social da igreja é importante? Claro que é. Tem que necessariamente ser feita pelo pastor? Não. Diversas outras pessoas podem fazer. E não só isso, diversos outros serviços os irmãos devem se disponibilizar para fazer.
É isso aqui que está acontecendo. Eu sei que, embora a assistência social fosse um trabalho justo e necessário, você percebeu que aqui Satanás pegou essa brecha de algo justo para tirar aquilo que era prioritário do foco dos apóstolos? O que era prioridade para eles? Oração e pregação. Então o diabo coloca algo justo e necessário apenas para que eles pudessem perder o foco. Quanto mais um apóstolo aqui, ou hoje em dia, quanto mais um pastor pode se dedicar de fato à oração e à palavra, isso traz benefício para a igreja. A igreja é beneficiada com isso, com toda certeza. Eu não quero nem entrar no mérito aqui de pastores que não são integrais, que não vivem da obra, que eu realmente acho que não é o ideal. Mas em si o pastor sendo integral, o ideal para a igreja é que o pastor dedique-se exclusivamente à oração e pregação, estudo da palavra para que ele possa pregar. Olha, eu não tenho problema nenhum. Isso aqui não é eu chorando no muro das lamentações, não. Pode ficar em paz. Só constatando fatos. Eu não tenho problema nenhum em vir para a igreja. Nenhum. Ontem à noite, estávamos em casa, daí estava ajudando a minha esposa a juntar o lixo. Você já viu, né? Você vai ao banheiro, papel higiênico sujo, com fralda de neném, e o cheiro não é dos mais agradáveis. Não é. E eu não sei o que entrou no papo lá, eu comecei a contar as minhas histórias para minha esposa, né? Eu disse, olha, isso aqui para mim é fichinha. Eu falei para ela, Raquel, você tem noção do tanto de latrina que eu já limpei? Você sabe o que é latrina? Banheiro no meio do mato. Pensa em algo pior que o banheiro químico. Tiago é químico, é testemunho disso. Quantas vezes o setor que nós trabalhávamos, nós tínhamos os banheiros no meio do mato. O que era isso? Era um buraco feito com uma cavadeira, bem fundo. Era uma armação colocada ali em cima, com uma tampa de vaso. E aquele era o banheiro. No meio do mato não tem descarga, não tem água encanada. E quando a pessoa ela ia, usava, fazia as necessidades ali, a única coisa que tinha era uma latinha com cal e uma pazinha. Então a pessoa terminava de fazer a necessidade, pegava a pazinha de cal, jogava um pouco para não dar muito mosquito e ficava ali. Cansei de limpar aquilo lá. Cansei de abrir buraco com coisas, dejetos horríveis. Nunca tive problema. Nunca tive. Eu não tenho nenhum problema de vir, por exemplo, limpar a igreja. Tivemos no final do ano e a minha esposa, 7 indo para 8 meses de gravidez. As irmãs ajudaram, limparam bastante, isso é verdade. Só que ficou coisas para o outro dia. Ficou as coisas para juntar, para entregar, o salão para limpar. E eu vi que a minha esposa não estava bem. Eu falei para ela, eu vou sozinho. Porque a minha esposa faz isso há uns 10 anos, mais ou menos. Eu que vim ajudar ela. Via de regra, é ela que faz. Uns 10 anos, não ganhei um centavo por conta disso. E como eu vi que ela estava ruim, eu falei, não, eu vou. E eu venho de coração, faço de coração mesmo. Eu ponho um sonzinho aqui, e, nossa, fico ouvindo, cantando, chorando, delícia. Só que quando o pastor faz isso, ele deixa de estar exercendo o trabalho ao qual era o objetivo que Deus o separou. Oração e pregação. O tempo que, por vezes, o pastor, o líder, gasta fazendo esse serviço que outros irmãos deveriam se disponibilizar para fazer, eu poderia estar orando para trazer uma palavra mais edificante para vocês. Eu poderia estar orando pela necessidade de vocês. Eu poderia estar visitando você que talvez está passando por um problema no casamento, está angustiado, está com um filho doente, está orando na sua casa. Eu não vejo problema, mas será que nós também não temos caído na mesma cilada de Satanás, que tem colocado algumas coisas, sim, que necessitam ser feitas, mas não por aquela pessoa? Porque, como eu disse, quem ganha é a igreja. Quem ganha é a igreja. Quando o pastor consegue se dedicar apenas àquilo, ao ministério da oração e da palavra, quem ganha é a igreja. Então, tirar o pastor do foco é uma distração maligna. E nós temos que atentar. Será que não estamos caindo nesse caminho, neste erro? Então, olha a importância de serviços triviais, mas que são importantes. Para você chegar aqui, a igreja está toda arrumadinha aí, as cadeiras no lugar, paninho passado, tudo arrumadinho. Minha esposa e a Maria Laura estavam limpando antes. É necessário que alguém limpe. Não vem anjo limpar a igreja. E a Escritura diz que pessoas, irmãos da igreja, devem se voluntariar para fazer esse tipo de serviço. Devem, de fato, colocar a mão na massa. Aqui era distribuição de cesta básica. Mas quantas coisas tem para fazer? Nós precisamos pintar a igreja de novo, inclusive, isso aí, né? Vocês repararam, está tudo horrível. Essa parte aqui.
É necessário que a igreja, que os irmãos e irmãs venham se voluntariar. Portanto, servir em coisas práticas, administrativas, é fundamental. Nós não podemos cair nos extremos. Quais extremos? Olha, a igreja é só espiritual, precisa só de pregação. Ou o ser humano, o homem, ele precisa apenas de assistência. Não, ele precisa das duas coisas. E para que a igreja possa andar bem, é necessário que a igreja se disponha a servir para fazer aquilo que é necessário. Se os apóstolos tivessem abandonado o foco da oração e da pregação, a igreja não teria avançado do jeito que avançou. Porque se tem algo que Deus usa para que a igreja avance, para que vidas se convertam de fato, é a pregação do evangelho. E terceiro e último para encerrar, põe ali, por favor. Terceiro princípio, a aprovação do povo. Acompanhe comigo versículos 5 e 6, por favor. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármeras e Nicolau, prosélito da Antioquia. Quando a igreja, de fato, quando a liderança, ela escolhe os seus diáconos, essa aqui seria a palavra no original, né? Diáconos, aquele que serve, escolhe com base ali nos preceitos divinos, a tendência é acontecer exatamente o que aconteceu aqui. As tensões diminuírem. Pessoas mais sábias, mais cabeças pensando. Tanto é que o comentarista Adolf Paul, ele diz que os nomes destes eleitos aqui, destes 7 eleitos, todos têm uma entonação grega, para mostrar que, de fato, eles deram ouvidos àquele problema e fizeram o quê? Resolveram da melhor maneira possível. Agora vamos colocar gregos, pessoas de cultura grega, judeus de cultura grega, para estar fazendo esse serviço, assim vocês não vão ser esquecidos. E você reparou aqui, né, versículo 3? Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eu acho que eu vou falar especificamente sobre isso aqui a semana que vem. Mas você reparou? Para distribuir cesta básica na igreja. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que aconteceu? A murmuração foi resolvida, a igreja de fato ficou feliz. E não só isso, o trabalho foi distribuído. Assim, mais pessoas puderam ser alcançadas e os apóstolos puderam fazer aquilo ao qual Deus os chamou, se dedicar especificamente ao chamado de Deus. E o resultado, nós veremos daqui em diante, também vimos em alguns capítulos, é o avanço da igreja, é o crescimento da igreja. Quando de fato cada um dispõe a ajudar um pouco, a fazer um pouco, para que o pastor, para que a liderança possa exercer o seu chamado, oração e palavra, a tendência é a igreja avançar. Ainda que não seja a passos largos, como era o nosso sonho, a nossa intenção, mas a tendência é a igreja sempre avançar. A palavra de Deus é o principal instrumento que leva, de fato, a igreja a um crescimento numérico e a um crescimento espiritual saudável, porque essas duas coisas fazem parte. Eu sei que muitos não gostam, né? Ai, pastor, esquenta a cabeça com o número, não. O número é importante. Só que alguns vão proposto a ponto de se preocupar apenas com o número. Já viu? Tem alguns pastores que têm ou numerolatria ou numerofobia. Por que numerolatria? Ele idolatra número. Quantas reuniões de pastores eu já fui, que a gente chegava lá, aquele monte de pastor na reunião da igreja que nós éramos. Sua igreja cresceu quantos esse semestre? Esse ano? Quantos batizados? A preocupação era apenas com o número, só com o número. Eles não perguntavam, pessoas que chegaram com um casamento cambaleando, tiveram um casamento restaurado, filhos que estavam perdidos, se converteram, ouviram o evangelho, o comportamento foi mudado. Como que está a assistência da igreja? Vocês têm ajudado aqueles que estão mais necessitados? Não era essa a preocupação. A preocupação era o tempo todo crescimento. Lembra uma vez de um pastor? A igreja dele, no período que o pastor de governo lá tinha perguntado, ela tinha caído. Tinha caído. Só que o povo estava ali tão querendo, né, falar sobre crescimento, todo mundo falando de crescimento, e na hora que o pastor perguntou para ele, fulano, e aí, a sua igreja, ela, como foi esse semestre? Esse semestre nós tivemos um crescimento negativo. Como assim? Crescimento negativo? Porque quer tanto fazer a igreja crescer, esquece de se preocupar com vidas. Só que alguns pastores vão para o outro extremo. Qual extremo? Não importa número.
Aqui nós temos meia dúzia, mas meia dúzia do joelho grosso. Meia dúzia fiel. Mas calma aí, a sua pizza é tão gostosa que só 6 pessoas querem comer? O número é importante. Quanto mais pessoas nas igrejas, quanto mais pessoas dentro da igreja ouvindo o evangelho, significa que menos pessoas estão perdidas. Então nós não podemos ir para esses extremos. É tão certo que Lucas, ele faz questão, em Atos capítulo 1, que nós já lemos esse texto, ele cita o começo da igreja. Quantas pessoas? 120. Se você ler Atos, você vai ver que constantemente ele cita números. Nós temos um livro no Antigo Testamento sobre números. Então não temos problema com números. Mas Lucas, ele cita 120 no começo. Primeiro batismo, 3.000 pessoas. Depois ele diz que no segundo batismo foram acrescentados e o número da igreja chegou a 5.000. Em diversas outras passagens, você vê ele falando, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E muitíssimas pessoas eram acrescentadas. E a mesma coisa a gente acaba vendo aqui. No versículo adiante, depois vai dizer que a igreja não só crescia muitíssimo, como sacerdotes se convertiam. O pessoal estava na igreja, mas não era crente coisa nenhuma, acabou se convertendo. Portanto, queridos, para que a igreja possa crescer e amadurecer de forma saudável, é necessário que todos se envolvam, que todos tenham essa disposição de, olha, no que eu posso ajudar? Tem um irmão, acabou o culto domingo de manhã, meu filho mais velho, às vezes aqui, se vira nos 30. Lembra aquele quadro que tinha lá no Faustão? Se vira nos 30. A bateria é importante para o louvor. Ficar sem, às vezes a gente fica, né? Mas é importante, às vezes não dá para o Miguel vir, daí. E o Cão toca violão também. E domingo, na maioria das vezes de manhã, ele faz as duas coisas. Ele toca violão e bateria. Duas coisas. Faz o ritmo com o pé ali, tocando com a mão. Se mais pessoas se dispusessem a, de fato, aprender alguma coisa, aprender um instrumento, fossem dedicados, se pessoas se dispusessem a limpar a igreja, olha quantas pessoas que nós temos. Ainda, infelizmente, não temos condição de pagar alguém para fazer, porque o que eu oro para Deus é que Deus nos dê condição de financeiramente termos uma estabilidade na igreja, para que nós possamos pagar alguma irmã da igreja para fazer isso. Alguma irmã que, olha, porque se a igreja pode pagar, além de ter a igreja limpa, estamos abençoando outra vida. Para mim, eu creio que é o mais ideal. Mas como ainda não temos essa condição, a quantidade de pessoas que nós temos, se fizesse uma escala, 3 irmãs a cada 15 dias, gente, você ia fazer uma faxina a cada 3 meses, e olha lá. Não ia ficar pesado para ninguém. Eu estou dando exemplo só de limpeza, né? Mas diversas outras coisas. A igreja, o templo em si, né? a parte física, é necessário que pessoas ajudem, é necessário que homens se disponham a liderar pequeno grupo. Este é um outro problema da nossa igreja. Ora, é necessário que homens, de fato, digam, pastor, conta comigo, vamos crescer, vamos ajudar. Pela graça de Deus, na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai abrir outro pequeno grupo. Precisa de homens que ajudem. Então é fundamental. Eu desafio você, meu querido irmão e minha querida irmã. Não venha, fique sentadinho no banco e vá embora, não. Procura alguma coisa para fazer. Se você perguntar para mim, eu vou arrumar vou arrumar alguma coisa para você fazer. Sempre tem. Mas é de suma importância que todos venham contribuir para que a igreja possa crescer. Seja ativo. Não seja passivo, não. Seja ativo nas obras de Deus, para que o Senhor possa cada dia acrescentar mais vidas em nosso meio. Amém, meus irmãos?